O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o tipo de salmo que a gente recorre em tempos de desespero. E certa vez um médico alemão disse que esse era o salmo perfeito para momentos como esse, para momentos de calamidade, para momentos de cólera. É um salmo que nos traz refrigério porque nos lembra que o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso refúgio. É a Ele que devemos recorrer. É a Deus em quem devemos procurar em tempos de tamanho desespero como estamos passando hoje. Pelo menos as notícias que estão chegando a nós. E esse salmo nos lembra que não importa o quão pareça desesperador que esteja acontecendo ao nosso redor, nós temos um Deus que é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nós temos um Deus que é maior do que tudo isso. Deus tem o controle de todas as coisas, seja em qualquer diplomacia, ou qualquer guerra que possa acontecer no mundo, ou seja em qualquer situação de doença que possa acontecer no mundo. Deus jamais perdeu o controle de nada. E esse é o tipo de salmo que nos consola. Esse é o tipo de salmo que nos traz esperança. Nós não sabemos quem é o escritor desse salmo. Alguns chegam a afirmar que é Moisés, outros chegam a afirmar que isso é um salmo pós-exílio babilônico. Mas o que podemos ter a certeza é que quem escreveu esse salmo foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O salmo começa com aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Perceba que só quem procura esconderijo, só quem procura auxílio a alguém, só quem procura esconderijo de alguma coisa são aquelas pessoas que sabem da sua fragilidade, que sabem das suas fraquezas, que sabem que precisam de um Deus. Quem está fugindo do leão é que procura refúgio. O leão não vai procurar esconderijo. E essa doença também nos trouxe à memória o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos limitados. O quanto algo que parece tão inofensivo consegue destruir e matar tanta gente. O quanto algo que a gente nem vê com os nossos olhos consegue ter tão devastador, nos faz lembrar da nossa fragilidade humana e o quanto precisamos de Deus. O salmo começa com alguém procurando esconderijo e diz que se precisa procurar esconderijo. Nós precisamos encontrar esconderijo no Altíssimo. Nós precisamos encontrar esconderijo em Deus, porque só nele encontraremos a esperança para o que estamos passando. Mas o salmo não começa simplesmente falando que nós temos que procurar o esconderijo. Ele diz que nós temos que habitar nesse esconderijo. Perceba que em momentos de desesperos, em momentos de terror, pessoas irão procurar Deus. Pessoas desesperadas por uma solução vão procurar a Deus. Mas o Salmo ele não fala daqueles desesperados que em algum momento vai procurar Deus. O Salmo não fala sobre isso. O Salmo fala sobre aqueles que moram no esconderijo de Deus. O Salmo fala daqueles que sempre souberam que eram frágeis e pequenos, mas sabiam que em Deus poderiam encontrar refúgio. Nós temos que morar
no esconderijo do Altíssimo. Nós temos que morar debaixo da sombra de Deus. Nós não podemos procurar a Deus somente em momentos de desespero. Nós temos que fazer do Senhor a nossa morada nos momentos bons e nos momentos difíceis, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa morada. Talvez nesse período de quarentena que estejamos passando é que damos valor ou percebemos que temos uma casa ou que percebemos que temos para onde ir em momento de desespero. E todo mundo diz, fica em casa, e quando a gente fica em casa, às vezes é que a gente percebe que a gente passa tantas horas longe de casa, que olha e diz assim, esse é o meu lar, essa é a minha morada, é aqui que eu venho quando eu venho descansar. Em Deus é a nossa casa, Deus é o nosso esconderijo, e nós podemos descansar, nós podemos morar debaixo da sombra do Onipotente, aquele que é todo-poderoso. O Salmo continua dizendo que o Senhor é o nosso refúgio, o nosso baluarte, Deus meu em quem confio. Perceba que nós temos que confiar em Deus. É difícil. Às vezes parece ser quase impossível. Às vezes parece que Deus está alheio ou está distante do que estamos sofrendo. Nós sofremos tanto nessa vida. A vida parece tão difícil. A vida parece ser tão penosa. E nós esquecemos que nós temos em Deus um esconderijo. Nós esquecemos que em Deus nós encontramos o verdadeiro refúgio e a nossa verdadeira fortaleza. Nós esquecemos que devemos confiar em Deus. A nossa confiança deve estar pautada, deve estar alicerçada em quem Deus é. Nossa confiança deve estar de que mesmo que a gente não entenda o que esteja acontecendo, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo todo-poderoso e Deus jamais perdeu o controle de toda a situação. Deus não perde o controle da situação. O verso 3 continua dizendo que ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus conhecia as pestes, Deus conhece a peste. Ele nos livra dos problemas que estamos a seguir, ele nos livra das doenças que estão a seguir. Perceba que isso não quer dizer que a gente tem que tentar o Senhor nosso Deus, nem que a gente tem, eu posso fazer isso. Isso quer dizer que, ainda que pareça que ninguém possa nos proteger, ainda que pareça que não existe solução, ainda que pareça que tudo vai ruir, nós temos um Deus que tem poder sim para nos proteger. Nós temos um Deus que tem poder para fazer de uma maneira diferente do que estamos planejando. Cobrir-te-á com as tuas penas e sob as suas asas estarás seguro. Deus é o Pai, bondoso e poderoso, que no momento de aflição nos cobre debaixo da sombra das tuas asas. É isso que o texto está dizendo. Quando o pintinho está com medo, ele procura refúgio debaixo da sombra das asas da galinha. Porque lá ele sabe que pode encontrar esconderijo. A maioria das crianças, quando você vai perguntar qual o local mais seguro que pode se estar, elas vão dizer que é debaixo da proteção dos abraços da mamãe. E é isso que Deus está falando, que nos braços dele existe o verdadeiro refúgio, que nos braços dele existe um local onde você estará seguro. Nos braços do Senhor é o local seguro. Os braços do Senhor é um local onde podemos nos refugiar e nos proteger. Nesse momento nós temos que pensar como uma criança e encontrar refúgio nos braços do nosso Deus. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meu dia. Perceba que o salmista não diz que não haverá trevas, ele não diz que não haverá mortandade que assola meu dia. Ele não diz que não haverá praga ou peste, ele diz que vai haver. Existirá pestes que se propagam nas trevas, existe morte que ao meio-dia. É o salmista dizendo que por mais que a luz do dia pareça o local seguro, ele diz que ainda assim haverá morte lá. Ainda assim haverá peste que se propaga no terror noturno e que se propaga à luz do dia, quando todos estão vendo. Ele diz que haverá terror, mas ele diz outra coisa, não te assustes, não temas. Nós não devemos ter medo disso. Mortes irão acontecer, a gente vai ver a história da igreja, pessoas que morreram, seja por perseguição, seja por pestes, como foi a peste negra há alguns anos atrás. Peste negra que matou cristãos na Europa. Mas nós não devemos temer a isso. Nós não devemos temer porque o Senhor continua com o controle das coisas. O Senhor guarda os seus, ainda que encontremos a morte, nós encontraremos com nosso Senhor na eternidade.
A eternidade é o canto onde saberemos onde não haverá mais luto, nem pranto, nem choro, nem dor. 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Perceba que é um momento que, por mais que a gente veja pessoas caindo, isso quer dizer que nenhum cristão irá morrer ou nenhum cristão não irá passar por problemas ou pela peste. Nós iremos passar. Mas nós temos um refúgio e fortaleza. Nós temos a esperança de que um dia estaremos num local onde não haverá mais luto, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais doença nem morte. E ainda que caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à nossa direita, nossa alma não será atingida pelo desespero. Porque nossa esperança está em Cristo. Nossa esperança não está em nenhum homem nessa terra. Nossa esperança não pode ser pautada em homens. Nós não temeremos. Nossa alma não será atingida, porque nossa esperança está em Cristo e somente em Cristo encontramos refúgio e fortaleza. Não está nos governantes desse mundo, está em Cristo. Nossa esperança está somente em Jesus Cristo. Nossos olhos irão contemplar a terra prometida. Nossos olhos olharão para o alto e nós veremos a Cristo. Mesmo em meio a tantas dificuldades, mesmo em meio a tantas desgraças, nós veremos a Cristo. Pois nós dissemos que o Senhor é o nosso refúgio, porque nós fizemos do Altíssimo a nossa morada. Nós passaremos por tudo isso, nós teremos a esperança em Cristo, perceba, porque o Senhor é a nossa morada, porque com os nossos lábios e com o nosso coração, nós dissemos, eu tenho a certeza que nós encontramos esconderijo no Altíssimo. Nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Existe algo muito pior do que o Covid-19, que o coronavírus, que a peste negra, qualquer doença que tenha sido vista na história, que é o pecado. E nós podemos ter a certeza que o pecado não dominará o nosso coração, que o pecado não nos dominará, que a praga do pecado não encontrará refúgio em nossa alma, porque o nosso refúgio é o Deus Altíssimo. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Perceba que nós temos que olhar para esse versículo do Salmo e não tentar o Senhor nosso Deus. Lembre-se da tentação do deserto, Satanás fez isso aos anjos, dar ordem, pule. E Jesus respondeu, não tentarás ao Senhor seu Deus. Isso não é momento de a gente tentar o Senhor nosso Deus. Nós temos que com toda humildade buscar refúgio no Altíssimo. Nós temos que com toda humildade buscar refúgio e fortaleza em nosso Deus. Nós não devemos tentar dizer assim, nada acontecerá conosco, nada de ruim pode acontecer conosco. A nossa esperança está no céu e nossa esperança está em Cristo, não nessa terra, nas mazelas que essa terra pode trazer. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Nós não tropeçaremos nas ciladas do inimigo, nós não cairemos nas ciladas de Satanás. Nós seremos sustentados com uma vida piedosa, uma vida cristã, uma vida que busca ao Senhor. Uma vida que busca refúgio no Altíssimo. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Isso não quer dizer que nós devemos pegar a serpente e eu vou ser picado por uma serpente e não vou morrer, certo? Em alguns locais nós vemos pessoas que fazem isso e eles são envenenados pela serpente porque eles querem tentar ao Senhor, o Senhor Deus deles. Nós não podemos tentar ao Senhor nosso Deus. Isso quer dizer que ainda que olhemos para o pior dos perigos, podemos confiar de que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ainda que o perigo nos alcance, nós podemos confiar que o Senhor é o nosso refúgio, que estamos descansando à sombra do Altíssimo. Porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei e pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. No verso 14 diz que nós não somente nos apegamos ao Senhor, nós não somente encontramos abrigo no Altíssimo, nós nos apegamos ao Senhor com amor. Amarás ao Senhor teu Deus. Ame o seu Deus. Primeiro porque Ele te amou primeiro. João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo, porque Deus amou você, de tal maneira que enviou o seu único Filho para que você pudesse encontrar refúgio no Altíssimo, para que você fosse salvo.
Nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Nesses momentos de desespero, você não busque simplesmente um auxílio no que Deus pode fazer, mas o ame com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Em momentos bons e em momentos ruins, ame ao Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é. Porque Ele te amou primeiro. Não deixe as mazelas e os problemas da vida ofuscar quem Deus é. Não deixe os problemas e as mazelas da vida te cegar e fazer pensar que Deus não te ama. Deus ama. E nós nos apegamos ao nosso Deus em amor, nós amamos ao Senhor. E porque amamos ao Senhor, e porque amaríamos ao Senhor, Ele nos livrou, Ele nos salvou, Ele nos amou primeiro, porque conhece o meu nome. Esse conhecer o nome, né, é porque tem um relacionamento com Deus. Nós conhecemos o caráter de Deus. Nós sabemos que Deus é bom e nós sabemos que Deus é misericordioso. Nós sabemos quem nosso Pai é. E nós o adoramos pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar. Nós adoramos porque o conhecemos o seu caráter e sabemos que Ele é refúgio, que Ele é Deus Altíssimo. Verso 15 diz que nós invocaremos ao Senhor, Deus falando assim, que nós invocamos ao Senhor. E nós, no momento que nós invocamos ao Senhor, Ele nos respondeu. Deus não rejeita um coração quebrantado. Busque ao Senhor, procure ao Senhor, clame ao Senhor, Ele vai responder. Ele vai responder, o Espírito Santo irá consolar os nossos corações, o Espírito Santo fala aos nossos corações. Busquemos a palavra do Senhor, busquemos ler a Bíblia em momentos de desespero, porque nele encontraremos resposta. Por mais que estejamos angustiados, Deus disse que estará conosco. A angústia vem. Talvez alguém disse que nós não podemos impedir que o passarinho passe pela nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça ninho. A angústia virá ao nosso coração, mas nós não devemos temer. Nós não devemos temer, porque o Senhor é que vem em nosso auxílio, nosso socorro. Ele nos livra, Ele nos sacia, Ele nos dá longevidade, ou seja, nos dá vida longa. E acima de tudo, Ele termina esse salmo dizendo que mostrará a salvação. E nós não podemos encontrar salvação fora de Cristo. Cristo é a nossa salvação. Jesus é a nossa salvação. Nós temos que ter a certeza de que Ele é a nossa salvação. Em momentos de desespero, nós não devemos apegar a essa terra, nós devemos apegar na cruz de Cristo. Nós devemos nos apegar que a cruz de Cristo nos protege. Nós devemos apegar que a cruz de Cristo é o que nos salva, foi quem nos libertou, foi o que nos deu esperança. Nós, por mais que a morte pareça estar alcançando e chegando perto de nós, podemos ter a certeza que nós somos salvos em Jesus. Podemos ter a certeza que a salvação dele encontrou morada nas nossas vidas. Podemos ter a certeza que a cruz de Cristo nos dá a esperança de que, ainda que o mundo caia ao nosso redor e andemos no vale da sombra da morte, a cruz de Cristo nos salvou. A cruz de Cristo nos salvou de todo o pecado. A cruz de Cristo nos salvou desse mundo tenebroso. A cruz de Cristo é a nossa salvação. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a vida dos irmãos e que possamos ter a certeza que morando debaixo da sombra do Altíssimo, nós encontramos a salvação debaixo da sombra de Cristo, da sombra da cruz de Cristo. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a vida de cada um.